Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje, no corrente ano, eu tenho 44 anos. Isso significa o quê? Que desde o dia em que eu nasci, em 1º de janeiro de 1978, existe lei nesse país. E isso é algo importante, é algo sério, é algo que deve ser levado em conta por qualquer cidadão que tenha nascido naturalmente nesse país chamado República Federativa do Brasil. Então, a lei, ela é algo importante para a população, porque a população na qual eu também me incluo, ela precisa andar em conformidade com a lei. Ela tem que obedecer à lei que rege o seu país, seja pela sua Constituição, seja pelo Código Civil, pelo Estatuto do Consumidor, enfim, qualquer lei que exista no país tem que ser obedecida à risca por cada pessoa. Ninguém pode ficar desobedecendo a lei, infringindo a lei, agindo de forma criminosa contra a lei. Não, isso não é o papel de um ser humano consciente, sensato, prudente. Como eu espero que você seja, assim como eu também tenho que ser. Então, cada pessoa hoje, ela tem que estar conscientizada disso. Porque ela não pode viver em tempo algum em sociedade, no país, como é que eu posso dizer assim? Ela não pode viver à margem da lei. Ela tem que viver de acordo com a lei. Ela tem que obedecer à lei. A lei é imposta sobre ela por quê? Por causa de muitas pessoas que agem contra a lei. Mas se a população do Brasil, por exemplo, fosse uma população irrepreensível, sem mácula, uma população que obedecesse à lei, que fosse uma população que não cometesse algum erro, se fosse uma população que se autopoliciasse individualmente falando para não cometer algo errado, com certeza não haveria necessidade de se colocar lei sobre as pessoas. Mas, como já sabemos, infelizmente, nesse país existem leis. Por quê? Porque muitas pessoas começaram a transgredir, começaram a se tornar repreensíveis, cheios de mácula, cheios de iniquidades, pecados, abominações, iniquidades, enfim. Tudo isso somado junto gera uma grande quantidade de práticas que não estão em conformidade com a lei. E é por isso que se impõe lei sobre as pessoas, para que por essas leis elas sejam julgadas pelos seus crimes contra a lei. E elas são punidas com justiça pelos atos praticados contra a lei. Porque as pessoas ainda não entenderam que não seria necessário promulgar lei se a população fosse uma população, como é que posso dizer assim, totalmente conscientizada de que deveria apenas fazer o bem, praticar o amor, a justiça. A população tem que ser uma população sem dolo algum. Ela não pode ser uma população que dê motivos ou razões para que se promulgue leis contra ela mesma, pelas práticas erradas. Então, já deveríamos, como seres humanos conscientes, entender isso, compreender isso de forma total, para que os resultados dessa compreensão pudessem produzir uma população que não precisaria viver sob o regime de alguma lei. Ou seja, deveria existir uma população que não praticasse crimes, coisas erradas, adultérios e outras coisas que são inconvenientes para o ser humano. Porque quando alguma coisa é nociva contra o ser humano, alguma coisa é contra ele,
o ser humano é aquela pessoa responsável por isso. Porque os atos que elas praticam levam a que cada pessoa responda pelos seus atos. A lei impõe isso. Então, nós deveríamos entender isso, mas parece que a maioria não quer entender. E a minoria que entende isso, infelizmente, é sufocada pela a maioria. Então, a lei em qualquer país do mundo é imposta por causa disso. Nós deveríamos cuidar para que isso não precisasse acontecer. Mas, infelizmente, a maioria da população é responsável pela lei que a pune com justiça. Porque os atos praticados errados levam isso a acontecer. Então, eu vou ler um texto aqui que fala exatamente sobre essa questão de lei. Esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Vocês podem ver aqui, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Esse assunto é falado aqui nessa epístola. Então, o texto diz assim, ó: sabemos, porém, que a lei é boa. Então, o pessoal, ou melhor, Paulo e Timóteo, eles sabem que a lei é boa. Eles têm consciência disso. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, tanto você como eu deveríamos estar conscientizados que a lei é boa. Mas a lei só é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Isso significa o quê? Que cada pessoa deveria estar a favor da lei. Deveria cumprir a lei que existe no seu país. De forma irrepreensível. Aí sim, os cidadãos do país não teriam como temer a lei. Porque eles estão praticando coisas que estão em conformidade com a lei, a favor da lei. De forma que a lei não tem como puni-los por causa disso. Por quê? Aqueles que exercem o julgamento segundo a lei, eles próprios conseguem ver que as pessoas estão praticando coisas certas. Coisas que não tem como a lei puni-los. Pelo contrário, a lei tem que elogiá-los. Tem que... a lei pode isentar essas pessoas de qualquer punição de acordo com a lei. Então, nós temos que utilizar a lei de forma legítima e não de forma ilegítima. Como muitos hoje estão fazendo por aí, deturpando leis, desobedecendo as leis. Isso é algo errado. E se é algo errado, de acordo com a lei, a própria lei vai punir essas pessoas. E elas não podem reclamar. Pelo contrário, elas têm que receber a sentença para a qual serão punidas. Principalmente aqueles que, ao infringirem as leis e não andarem de forma legítima, de acordo com a lei, essas pessoas vão passar um pouco, elas são condenadas à prisão. Podem passar 1 ano, 5 anos, 10 anos, enfim, de acordo com o crime cometido contra a lei. Então ele diz aqui, ó: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Então, se a população do Brasil, por exemplo, fosse totalmente, cada um dos habitantes hoje que estão vivos no Brasil, fossem justos mesmo, de fato e verdade, com sinceridade, de forma irrepreensível, fossem pessoas justas de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, nunca iria ser promulgada a lei para quem é justo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Como vai se promulgar uma lei para quem é justo,
se ele já está praticando justiça, se ele já está praticando algo que nenhuma lei tem nenhum motivo ou razão de dizer, nenhuma indignidade contra ele, porque ele pratica justiça, de fato e verdade. Então, aquele que pratica justiça não tem como se promulgar uma lei contra ele. É impossível isso acontecer. Então, a população hoje do Brasil deveria se conscientizar disso, deveria ter a atitude de ser justo, praticar justiça, praticar algo bom, para não sofrer as penalidades da lei. Pelo contrário, para viver sem lei, sem nenhuma promulgação de lei, isso seria bom demais para a população. Com certeza. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Então, a lei é promulgada para as pessoas que são transgressores e rebeldes, para as pessoas que são irreverentes e pecadores, para as pessoas que são ímpias e profanas, para as pessoas que são parricidas e matricidas, para as pessoas que são homicidas, impuras, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, a lei é promulgada por causa disso. Infelizmente, essa é a realidade. Mas por que chegamos a essa realidade? Porque as pessoas, elas não quiseram praticar coisas justas, não quiseram praticar justiça, não quiseram ser irrepreensíveis. Pelo contrário, elas quiseram ser repreensíveis. Elas quiseram viver à margem da lei, como criminosos. Elas quiseram viver à margem da lei, se utilizando da lei de forma ilegítima. Aí sim, a lei tem toda a razão em punir as pessoas, porque elas praticam coisas erradas, praticam crimes, praticam coisas absurdas, muitas das vezes contra o seu próprio próximo, contra, às vezes, o seu filho, ou a sua família, enfim. Isso é algo errado, que deveria ser combatido. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, tudo aquilo que hoje se opõe à sã doutrina, existe lei que é promulgada para combater as pessoas que se opõem à sã doutrina. Porque a sã doutrina, se fosse praticada de forma legítima, de forma irrepreensível, com seriedade pelas pessoas, com responsabilidade e eficiência pelas pessoas, com certeza o Brasil não precisaria de que fosse promulgada a lei para combater os crimes. Porque ninguém iria cometer crime. Porque a sã doutrina não ensina ninguém a cometer crime. Pelo contrário, ensina a fazer o bem, ensina a amar as pessoas, ensina o respeito, ensina a viver sem dolo algum, a viver sem mácula, a viver irrepreensível. Isso é o que ensina a sã doutrina. Então a sã doutrina é algo bom para qualquer ser humano que quiser viver sem que seja incomodado por qualquer lei. Porque não haverá lei. Quando a população desse país e qualquer outro país se conscientizar disso e viver assim de fato e verdade, com certeza ela vai receber todos os bons resultados disso, dia após dia. Mas para isso tem que acontecer de forma unânime, ou seja, de forma que seja conforme a opinião de todos. Todos têm que ter a mesma opinião a esse respeito. Ou seja, elas têm que ter a mesma opinião de serem justas, de praticarem a sã doutrina, de viverem
segundo a lei de forma legítima. Então, quando isso acontece, aí sim os bons resultados vão acontecer e vão beneficiar toda a população do país que quiser mesmo agir dessa forma. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui, ó. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, a sã doutrina é segundo o evangelho. O evangelho também é algo muito importante para a vida de qualquer pessoa. Tem pessoas que não querem o evangelho. Enfim, isso é algo que tem que ser respeitado, claro. Mas quando alguém não quer a sã doutrina segundo o evangelho, ela, infelizmente, está correndo o risco de se tornar transgressor. Ou seja, se tornar a pessoa criminosa que vive à margem da lei, que vive praticando coisas contra a lei. Isso é errado. Então, quando alguém se envereda por esse caminho de ser um transgressor, de viver contra a lei, de cometer crimes dos quais possa ser punido pela lei, se ela fizer isso deliberadamente, ela fará jus ao julgamento da própria lei e às consequências que a lei vai trazer sobre ela. Mas, quando alguém quer viver segundo a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, aí sim a pessoa consegue viver neste mundo de forma consciente, conscientizado, de forma que seu corpo, alma e espírito vão rejeitar toda e qualquer coisa que possa, digamos assim, levar elas a praticar algo que seja contra a lei. Elas vão viver em conformidade com a lei. Elas vão viver de forma legítima, segundo a lei, sem impedimento algum. Então, existem muitas coisas hoje que estão impedindo as pessoas de viverem dessa forma. Isso é uma responsabilidade de cada pessoa. Eu só posso falar aqui, mas eu não posso forçar ninguém a querer viver de forma legítima segundo a lei, segundo a sã doutrina, segundo o evangelho. Não, isso tem que partir de cada pessoa tem que pensar por si mesma. Isso é algo próprio de cada pessoa pode pensar, pode refletir, pode raciocinar, pode meditar, pode chegar a uma conclusão perfeita e exata, para tomar uma decisão séria e definitiva e importante em sua vida. Porque quando isso acontecer, cada pessoa com certeza vai viver de acordo com a sã doutrina segundo o evangelho. Aí sim, ela não vai temer a lei em tempo algum. Pelo contrário, ela não vai temer também a autoridade. Pelo contrário, a lei vai louvar a essa pessoa. As autoridades constituídas vão louvar essa pessoa. Por quê? Se você não quer temer a lei e nem a autoridade, faça o bem e você terá o louvor, o elogio de ambos. Isso é bom. Isso tem que ser ensinado para as crianças, para qualquer pessoa, para que assim ela possa aprender isso e colocar isso em prática a seu favor, para que ela receba o benefício da lei, o elogio da lei ou da autoridade, enfim. Então, era isso que eu queria falar. Eu espero que as pessoas aprendam essa lição. Quando essa lição for aprendida e a aprendizagem dessa lição for colocada em prática, aí sim cada pessoa, individualmente falando, vai conseguir viver de acordo com a lei, sem transgredir ela em tempo algum.
Isso é importante. Então, eu espero que todos entendam isso agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.